queridos estudantes, sejam bem-vindos para mais uma eletiva. Eu sou o professor Hélio. Olá, alunos! Eu sou a professora Patrícia e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, ética e segurança, não é mesmo, professor Hélio? Exatamente, a nossa eletiva análise e experimentação científica. Então vamos lá? Bora começar? Olha aí a nossa aula de hoje. Ética e segurança, introdução à ética, medidas de segurança. Bora lá? Temos aqui a nossa habilidade da aula de hoje, professor. Temos habilidade, você já analisa, né? Para alcançar a competência da nossa eletiva. Introdução à ética. Olha só, alunos, nós vamos estudar sobre autoria, plágio e falsificação de dados. A gente também vai verificar quais as medidas de segurança para realizar as nossas pesquisas. Você, aluno que pretende ser um pesquisador, presta muita atenção, que essa aula é muito importante para você. Pesquisas com seres vivos, agentes biológicos e substâncias perigosas. Mas antes de começar, professor, vamos refletir? Exatamente, vamos lá. Olha só, que tipo de informação podemos escrever em nossos relatórios, hein? Podemos ler um livro e copiar suas informações assim de forma muito fácil? Rápido, né? Será? Só pegar a cópia e trazer, né? E tomar posse deles. Exatamente. Será que é bom fazer isso? Será, gente? Olha aí, como podemos também garantir a segurança em nossos procedimentos? Fica aqui a pergunta. Bora lá? O que é ética? Olha só, de acordo com a Sense, do ponto de vista filosófico, professor, olha aí, tem a ver com o professor de filosofia, a ética ela busca o quê? Estudar, ela fornece também princípios orientadores para o agir humano. Ética também pode significar um pensamento reflexivo sobre os valores e as normas que regem as condutas humanas, professor, certo? Então Certinho, vamos aqui certinho. comigo, olha só. Na questões éticas, gente, toda profissão tem a questão ética, né? O código de ética. E a filosofia vai dizer que a ética, ela rege as questões do comportamento humano. A moral em si, ela rege as regras. Ou seja, se eu infligir uma regra dita dentro de uma sociedade, sou antiético. Totalmente. E na nossa eletiva, se vocês infringir uma regra, tem todo o código de ética para ser seguido, como fazer um relatório, como seguir o modo de segurança para você manipular cientificamente, né, seres biológicos, etc. Se você infringir essas regras que são postas, iremos ver algumas, né? Vocês são antiéticos, ou seja, para analisar e fazer uma pesquisa científica, nós temos que ter esse comportamento, favorecer e botar em frente o princípio ético, o nosso comportamento dentro das pesquisas, ou seja, se tornará um bom científico, né, professora? Exatamente. E aí, galera, bora continuar lá a nossa leitura? Vamos lá, olha aí. Olha só. A ética, ela também pode referir-se a um conjunto de princípios e normas que um grupo estabelece para o seu exercício profissional. Vocês já devem saber, olha só, por exemplo, os códigos de ética dos médicos, dos advogados, dos psicólogos, dos certo? Filósofos, né? Dos filósofos, das professoras de inglês. Das professoras de inglês, olha of course. aí, todos os anos tem que ter esse código, gente. Exatamente. Mas até aí, na família ele não está escrito, mas não. Exatamente. De maneira bem resumida, galera, a ética ela significa pensamento reflexivo sobre os princípios de nossas ações e condutas. Olha só, podendo ser aplicado às nossas relações humanas ou ao exercício de uma profissão, como a gente viu ainda agora, certo? E além do mais, por que ter ética na pesquisa, né? É importante. Será que ela é importante a ser analisada, né, professora? Com certeza. Os meninos vão lá pesquisar, fomentar um projeto, analisar tudo. E o que tem que ter dentro desse relatório, né, dentro desse âmbito? Porque as pesquisas geram resultados confiáveis e válidos. Olha o ponto, né? Isso. Tem que ser confiável, Tem gente. que ser. Toda pesquisa. Um aumento de conhecimento científico. Ó, além de ser confiável e ela é válida, né, o seu resultado, outros pesquisadores vão utilizar. Exatamente. Por isso que tem que valida seguir muito uma mais. regra. Porém, se a pesquisa for conduzida sem a ética, ó, sem o cuidado para com questões das informações,
ela não terá aplicação no meio científico. Ela não vale absolutamente E ninguém nada. a utilizará. Isso. Assim, ter ética é importante para que o conhecimento aumente sem distorção da verdade. É muito importante, sim. E olha aí, gente, o que é segurança na pesquisa? A gente já vai para uma outra seara agora, Isso. certo? Regras de segurança na pesquisa são medidas fundamentais que nós devemos conhecer, respeitar para o melhor desenvolvimento da pesquisa, evitando assim problemas, riscos e acidentes, porque olha só, corre muito risco se você não tiver essa questão da segurança, né? Exatamente. Inclusive da sua vida, certo? Pulando para a questão da autoria, né? Certo. Por isso que nós usamos a questão da ética e a segurança nesse sentido. Inclusive a segurança não só do corpo, mas de dados, né, de informações Exatamente. que as pessoas vão procurar. Ó. A autoria de um trabalho remete a pessoas responsáveis pela execução desse trabalho. Ou seja, os autores de uma pesquisa são aqueles que realizam efetivamente a pesquisa. No caso, eu e a professora Patrícia somos autores dessa aula de hoje, né? Essa orientação Exatamente. da nossa eletiva Análise e Experimentação Científica. Gente, a autoria ela é definida principalmente, o principalmente foi lá para baixo, com base na participação e na contribuição intelectual de cada um dos envolvidos na elaboração, análise ou redação do trabalho, certo? A gente pode dar exemplo, né, Patrícia? Podemos Vamos aqui, sim, ó. vamos lá. Vamos aqui com a gente, ó. Exemplo, eu estou fazendo já, terminando meu mestrado, pontapé final já. Tem vários escritos, né? Que eu já fiz. Ou seja, eu fiz nessa perspectiva ética, no âmbito de valorizar a autoria de outros pesquisadores. E eu, com o meu artigo, está lá. Eu coloco, apresento e outras pessoas irão pesquisar, né? Exatamente. Questões éticas e segurança dos dados. Isso. Então, a professora Patrícia também, né? Nesse âmbito da pesquisa de tradução, ou seja, na tradução de textos, sim, do inglês para o português, ela tem que respeitar todo o contexto e a raiz, né? Exatamente, a origem trazendo até também para a nossa vivência, né? Exato. Às vezes uma tradução, ela não é exatamente ela não é corretinho, exatamente, isso depende muito da sua vivência, né? Se você está num local onde, no Brasil, por exemplo, onde você não vai entender aquele contexto que só acontece em um certo país, então isso ele é traduzido de uma forma que você vai entender no contexto que você vive, no caso, no país que você vive. Então vamos lá, continuando, além. Todas as pessoas que ajudaram na realização da pesquisa devem ser devidamente reconhecidas. Olha aí que legal, né? Isso. Se não, como autores da capa e folha de rosto, devem ser mencionadas como colaboradores. Na questão da seção dos agradecimentos do relatório, né? Isso. O nome tem que aparecer, gente. Isso assim, aí é um exemplo, ó, a referência daqui, ó, esse contexto, nós trouxemos autores. Exatamente. Sem eles a gente estaria errado aqui, né? Dando aula sobre isso e não seguindo essa questão. Patrícia, como fundamentar um trabalho de pesquisa? Olha, a gente pode começar pesquisando na literatura quais autores já se dedicaram à investigação do assunto da pesquisa que queremos desenvolver. Primeiro passo, né? Isso. Como exemplo, vocês podem rever as aulas 7 e 8 que falam sobre pesquisas bibliográficas. Pesquisa bibliográfica. O professor Silvio lá, né? Isso. Ele deu essa Bota lá, informação aluno, na aula 7 e 8, para você dar uma olhadinha, relembrar sobre essa questão das pesquisas bibliográficas. Referências bibliográficas e fontes seguras, né? De pesquisa, isso Além mesmo. disso, devemos, presta atenção aqui, devemos o quê? Fazer também um levantamento de pesquisas que abordem o mesmo tema para inserir o trabalho na área de pesquisa de que faz parte. Por quê? Assim como nas teorias com que dialoga. Exatamente, fazer essa dialogação. E o que é plágio? Ó, dentro da pesquisa, a gente corre o risco de plagiar, né? A gente corre. Isso. Já aconteceu de pessoas plagiarem sem querer, né? Isso. Sem querer. Mas aí é um perigo e tem que prestar muita atenção, porque olha só, o plágio, esse nome já me dá um lance, porque é um nome que já carrega, né, um significado muito olha ruim. o que ele diz ali, resumindo. Ela é a reprodução indevida como sendo sua autoria.
de um trabalho no todo ou em partes, pertencente a um outro autor, sem lhe dar os devidos créditos. Você vai lá e pega o trabalho de outra pessoa, assim, na cara dura, não pode. Vamos não pode, aqui com a gente, ó, gente. O plágio, ele vai assim. Eu vi o artigo da Patrícia lá online, peguei, gostei, vai ao encontro do meu e eu copio ele a maior parte ou parte dele sem informar de onde eu tirei a fonte. Não citou meu nome em nenhum momento. Exatamente. Aí eu fico como autor. Ali tomei, ou seja, enganei. Plagiou. E é falso, isso é antiético, viu? A ética e a segurança. Se a Patrícia ver todo o texto dela e comprovar que aquilo foi um plágio? Inclusive, tem vários sites, né, que fazem essa análise, tá? Tem o Loroto, tem vários, né, sites que eles divulgam, né? Se você coloca o artigo, o seu relatório, aí ele vai dizer se tem plágio ali, alguma ideia, ok? Continuando, olha aí. Então, vamos evitar esse plágio, né? Certo. Plagiar inclui assinar, se apropriar, apresentar como novidade, copiar ou distribuir qualquer forma de produção. Gente, quais são as produções? Texto, figura, dados, comentário, até um comentário, sim. Até nós comentamos hoje, né, pra gente colocar as imagens nas nossas aulas, a gente não pode, tem que informar, olha aqui, informar ali a fonte. Olha, a fonte, ó. Dessa imagenzinha aqui. E ver se ela não tem direitos autorais, né? Exatamente. Tem que ser livre, né? Senão temos que arcar com o financeiro. E no Brasil? Gente, no Brasil tem uma lei aí, tá? O plágio, ele se enquadra nessa lei aqui, 9.610, do ano de 1998, que trata dos direitos autorais e de contrafação. Ou seja, reprodução de uma obra sem autorização da entidade que detém a sua propriedade intelectual, estando os infratores, exatamente, a pessoa vira um infrator. Sujeito às sanções. Eita, né? Sanções civis e penais cabíveis. Então é crime, gente. É crime. Plagiar, né? Então, só para vocês terem uma ideia aí no ensino médio, né, o primeiro ano já começar a entender, ó, reproduzir um texto sem especificar de quem é plágio. Isso mesmo. Falsificação de dados. Traduzindo, né? Falsificação de dados é uma manipulação de materiais, equipamentos da pesquisa ou alteração e omissão de dados, de forma que a pesquisa não seja representada precisamente. Ó, esse texto nós trouxemos, né, esses dois autores. Então, não é uma falsificação, né? Exatamente. Está reproduzindo. Exemplo disso é quando mostramos apenas os dados que apoiam a hipótese investigada, ignorando os dados que vão contra ela. Ou também se suavizamos, né, a irregularidade dos dados, tornando-os mais convincentes para a publicação. Então, ou seja, ele fica ocultamente ali a origem específica, a ideia do autor. Eu vou colocando mais a minha, superficial. É perigoso essa falsificação de dados. Não é legal não fazer não. isso. E é bem fácil. Ou seja, as coisas ruins são mais fáceis. Então, você pegar um texto já, você não quer pensar, não quer raciocinar, não quer perder tempo. Preguiça ali, mas olha, não é interessante fazer isso não. E as medidas de segurança? Exatamente, ó, temos algumas aí, né? Olha só, está ciente da resolução de 1996, a qual define as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. O que mais, professor? Devemos respeitar os referenciais básicos, né, da bioética, ó, questões de humano, saúde, etc., com a ética. Ó. Isso. E da resolução de 196 de 96. Autonomia, não maleficência, né? Beneficência e justiça. Além disso, é fundamental não oferecer riscos aos participantes, como riscos físicos, psicológicos, etc. E o estresse, né? É assim, é como você vai fazer uma pesquisa aí na escola, né, no seu ambiente, você tem que respeitar todo o processo, né, de segurança. Exatamente. E quais as medidas de segurança nós devemos ter ao realizar pesquisas com animais vertebrados? Tem vértebras, né? O professor de biologia depois pode explicar isso, né? Isso, perguntava para ele, vamos lá. Se formos realizar alguma experimentação... O que a gente deve fazer, hein? A gente deve fazer um levantamento adiantado, né, prévio, das diretrizes
diretrizes, regulamentos e leis relativas aos cuidados e à preservação da vida dos animais. Mas de qualquer forma, não. Olha só. Olha só aqui a lista. Ó. Olha a lista que você Uma tem que delas. seguir, caso você queira, né, seguir nessa Fazer área de uma biologia pesquisa. e mexer com animais vertebrados, você tem que ter todos esses documentos aqui, ó. Quais são? Olha aí. Declaração Universal dos Direitos dos Animais, né? A Unesco, 1978. Utilização né? de animais em projeto de pesquisa, né? Diretrizes para a conduta eticamente adequada. Ó, a ética já entra. Já entra aí. No cuidado dos animais. E a Lei 11.794, né? Que sobre a utilização de animais em atividade de ensino e pesquisa. Vem aqui com a gente. Gente, ó. Dentro de uma pesquisa científica que envolve a questão de animais, gente, ela inclusive tem ONGs, né, que vai lutando contra isso, que eles não utilizem mais os animais. Porém, dentro da pesquisa tem o seu lado, né, é necessário eles fazerem essa pesquisa. Porém, essas regras é para que os animais não sejam manipulados de maneira errada. Ou seja, apenas só porque um animal eu vou judiar, fazer ele sofrer, nessa perspectiva, tá? Então, se você quer ser um pesquisador, vamos seguir essas regras, né? É a questão de ética e segurança. Vamos lá, continuando, Alei. Bora pra tela? Vamos lá. Quais medidas ou outras mais, né? Dos agentes biológicos? Já entra a questão, tá? O que eles são potencialmente perigosos, né? Que segurança eu devo na manipulação? Na nossa entrada, né, com o professor Almeida em MEC, Sim. A gente vê lá, gente, no final da nossa chamada... Eles manipulando... alguns agentes biológicos. Isso. Ali então, não é brincadeira, obviamente. Não mas tem que ter todo o cuidado. Ó. Exatamente. Existe também determinados formulários de controle, lá vê o MEC anotando, né? Isso. Seguir algumas restrições conforme o material utilizado. Devemos verificar inicialmente em qual nível de risco. Ó. A gente vai já ver uma tabela, né, na próxima. São 4 níveis de risco biológico, né? Então vamos lá para a tabela direto? Bora lá, bora para a tabela. Olha aí. Classificação de risco. Isso, dos agentes biológicos. São 4 classificações, né? A 4 é a pior, né? No caso, Isso, ela vai... Então, ela é ascendente, né? Com grau de risco. Isso. A 1, gente, são agentes biológicos que representam baixo risco individual. O exemplo, ó, o micro-organismo usado para a produção de alguma coisa química. Cerveja, vinho, pão, queijo. No exemplo temos cerveja, vinho, pão e queijo, alimentos, né? Então... O grau é o risco 1, tá? Temos que tomar esse cuidado. E o 2, Patrícia? A classe de risco 2, agentes biológicos que representam o risco moderado, certo? À pessoa e ao ambiente. Então, imagina só, além da pessoa que está mexendo com aquilo, também tem um ambiente ali correndo risco. E podem causar, olha aí, diseases, doenças. A exposição a esses agentes no laboratório pode causar uma infecção grave, gente. Olha só, mas existe tratamento eficaz e medidas de prevenção e o risco de propagação de infecção é limitadíssimo. Quer dizer, limitado, vamos lá. O 3 já avança, ó, agentes biológicos que causam doenças graves. Ó, já aumentou, tá? Já aumentou. Em humanos, ou animais ou vegetais. Então, pelo contato casual, né? Isso. E o 4 é o mais perigoso. Eita, o 4 realmente, galera, agentes biológicos que causam doenças sérias em humanos, animais ou vegetais. Estes agentes são facilmente transmitidos de um indivíduo para o outro, diretamente ou indiretamente. Exatamente, ó. E quais medidas de segurança devemos ter ao realizar pesquisa com substâncias? É questão do equipamento perigoso, né? Isso. Primeiro, seguir os procedimentos de segurança para desenvolver qualquer pesquisa, né, que envolve a questão dos riscos, como drogas, álcool, etc. Isso. Gasolina, tabaco, né? Isso. Ter a supervisão do orientador, não é você lá sozinho, tem que ter alguém responsável ali pela sua pesquisa, por você, né? Uma pessoa, né, que saiba mais, que tenha mais conhecimento, e esse orientador ou de um cientista qualificado que tenha conhecimento das técnicas de manuseio do material e procedimentos de emergência caso algum acidente ocorra. E também, ó, gente, tem que ter autorização, tá? Para o uso dessas substâncias. Né? Autorização. Isso. Ao mais, né, conhecer e cumprir as normas de segurança é necessário dentro de um laboratório. Não pode fumar, não pode comer, usar equipamento de proteção individual. EPI, né?
Isso, trabalhar com trajes adequados, lavar sempre as mãos e manter a melhor organização do material utilizado, gente. Devemos também conhecer o perigo de algumas reações. O professor Almeida sabia, né, na hora de manipular as substâncias químicas utilizadas na pesquisa, para evitar algum tipo de acidente, né? Exato. Agora, olha só, Patrícia, o que temos? O mão na massa, né? Olha Eita, aí, gente. chegou o momento, hands-on. Ó, já falamos, ó, ética, né, na pesquisa e segurança. Agora, uma atividade para vocês alicerçar e fundamentar mais o conhecimento da nossa aula. Tá né? bem easy, tá bem fácil. Então, vamos lá para o nosso mão na massa, olha aí. E o mão na massa de hoje vocês vão fazer uma nuvem de palavras, não é, Patrícia? Isso, é bem bacana a gente fazer essa nuvem de palavras, porque você também acaba adquirindo, né, mais vocabulário para sua vida, né? Por que não? Então, essa nuvem de palavras sobre o tema ética e pesquisa científica, que não foi sobre a nossa aula, certo? O que é uma nuvem de palavras? É uma nuvem de tags, gente. Opa! Nuvem de palavras ou lista ponderada no design visual. É uma representação visual de dados de texto, normalmente usada para descrever o quê? Olha os passos. Vamos lá, para descrever, desculpa. Passo. Vamos lá, passo a passo. É bem simples, você vai escolher pelo menos 15 palavras importantes contidas no tema dessa nossa aula. E olha só o que a gente... ética, moral, segurança. Tem palavra para Dedéu aqui. Né? Isso. Usa aí, escolhe pelo menos 15 palavras. Aí você pode acessar um desses links propostos para fazer a sua nuvem de palavras e digite as palavras escolhidas. À frente teremos os links. A gente vai ter os links já para vocês. Vocês também vão salvar e baixar no formato JPEG ou PDF, certo? Você vai escrever as palavras numa cartolina ou pedaço de papelão, bem bonito, bem colorido. A gente vai mostrar um exemplo de um bem colorido. No formato da nuvem, né? No formato da nuvem que vocês vão ver já, caso vocês não saibam o que significa essa nuvem. Poste nos grupos e separe para a culminância da eletiva. Vamos lá, vamos fazer isso. Todo mundo ficar vendo. Tá aí, gente, ó, os links, né, de alguns. Temos aí alguns links para vocês usarem para fazer essa nuvem. Exatamente. E poderá ser feito no computador ou em cartolina, em formato de cartaz, tá, gente? Pode acessar esses sites aí para vocês poderem fazer a atividade de vocês. Pode pesquisar outros. Pode pesquisar outros também. E eu trouxe um exemplo, Patrícia. Olha que bonito, essa nuvem de palavras. Ó, nós usamos qual o tema? A palavra educação, né? Ela tá aí como principal, né? Olha só, a palavra educação tem várias palavras que envolvem o contexto da educação. Vocês vão usar a palavra ética. Isso. E segurança e pesquisa científica, né? Exatamente. Então vocês vão usar essas três e fundamentar as palavras que estão em torno dela. Nas aulas mesmo eles podem pegar. As 15 palavras eles vão. Olha só, e nós temos aí de educação, aparece o quê? Mediação tecnológica, disciplinas, Rondônia, Enem, eletivas, que é o que nós estamos fazendo. Aí vocês vão jogar isso aqui, gente, na cartolina. Bem colorido, né, legal, professor? Exatamente. Então, aí as referências que utilizamos, né, para não plagiar. Exato. Né, vem aqui com a gente. Já pensou se a gente não coloca referência nessa aula? Então, a nossa aulinha de orientação, né, para vocês aprenderem um pouco sobre ética e medir segurança dentro de uma pesquisa, de uma análise e experimentação científica. Esperamos que vocês, né, possam, a partir de agora, junto com as outras aulas, né, compor todo um contexto e fazer, né, o trabalho da nossa eletiva. E tá aí as orientações do Mão na Massa. Então, um grande abraço, né? Espero que vocês tenham aprendido bastante nessa aula, tenham visto a importância de tudo que a gente comentou aqui. E a gente vê vocês na próxima. Tchau, tchau. Bye, bye.